Apelante apelado é o Banco Pan S.A. E também apelante apelada, senhora Maria de Fátima Salles Bandeira Silva. Pelo Banco Pan S.A., requereu sustentação oral o advogado William Ribeiro Salvador de Andrade. Boa tarde, doutor William. Boa tarde, novamente, Santos. Doutor William, eu vou ter um breve diálogo com Vossa Excelência a respeito desse processo número 210 da pauta, que Vossa Excelência requereu sustentação oral para falar pelo Banco Pan. Aqui nós estamos diante de um contrato de empréstimo consignado em que o banco juntou o documento, é verdade, mas não pagou os honorários periciais, né? E desse modo não se desincumbiu do ônus da prova, né? Conforme o tema 1061 do STJ, a parte que junta o documento cabe provar a autenticidade do mesmo. Mas mesmo assim eu estou dando parcial provimento ao recurso do banco para excluir a indenização por danos morais que fora fixada pelo juízo de primeiro grau. Eu faço essas considerações para indagar se ainda assim Vossa Excelência deseja realizar a sustentação oral. Excelência, despertada. Ok, a Secretaria anota que o nobre causístico dispensa a sustentação oral e eu já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação do Banco Pan S.A. e negar provimento ao apelo de Maria de Fátima Salles Bandeira da Silva. O julgamento é unânime e agora já encerrado, e eu agradeço mais uma vez ao doutor William Salvador de Andrade. Na sequência, chama a julgamento a apelação número 107 da pauta, relatoria do desembargador Leite Albuquerque, apelante é Erisvaldo Aurélio Soares, e apelada Unimed Seguros Saúde S.A. Pela parte apelante, requereu sustentação oral a advogada Yara Gomes Almeida, OAB Ceará 49.061. Doutora Yara se encontra na sala? Secretaria informa que a advogada Yara Gomes de Almeida não foi localizada para realizar não foi localizada para realizar a sustentação oral para a qual se inscrevera, e eu já proclamo o resultado do julgamento unânime no sentido de unânime, né? No sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator, desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Julgamento encerrado. Chama julgamento, apelação número 199 da pauta. A advogada Alicia Ribeiro Carneiro havia requerido sustentação oral, mas esse processo foi retirado de pauta, né? Retirado de mesa, de maneira que o julgamento fica adiado para a sessão do dia 10 de dezembro próximo, ok? A advogada já foi devidamente cientificada, doutora Alicia Ribeiro Carneiro, inscrita na OAB do Rio de Janeiro, sob o número 217.393, adiado. O apelante é Matheus Celestino Pereira e outros, e a apelada é Lojas Americanas S.A. Na sequência, a apelação número 56 da pauta, relatoria do desembargador Abelardo Benevides, apelante Francisco Maranguape de Queiroz e apelada a Emoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Pela parte apelada, a Emoré, requereu sustentação oral o advogado Sérgio Renato Tarifa Pinto, inscrito na OAB de São Paulo, sob o número 277.354. Doutor Sérgio Renato se encontra? Secretaria informa que não localizou na sala virtual o advogado Sérgio Renato Tarifa Pinto, e eu já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator, desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes. Julgamento, repito, unânime e agora encerrado.
chama a julgamento a apelação número 25 da pauta, relatoria do desembargador Abelardo Benevides Moraes, apelante ao Banco Santander Brasil S.A., também apelante Banco Olé Bom Sucesso Consignado S.A. e apelada Maria Lúcia Félix de Moura. Pela parte apelada, requereu sustentação oral a advogada Andréia de Oliveira Brígido, escrita na OAB do Ceará, sob o número 40.226. Boa tarde, doutora Andréia. Boa tarde. Boa tarde. Só um instante, doutora Andréia. Boa tarde. Desejo conversar? Sim, eu acho que doutor sim. André, o eminente relator, desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, deseja dialogar com Vossa Excelência a respeito desse recurso. Pois não. Boa tarde, doutora. Recurso tirado pelo Banco Santander, contra a apelada Maria Lúcia Pérez de Moura. Eu estou aqui no meu voto, mantendo, de um modo geral, a sentença com uma única alteração. O juízo de origem condenou danos morais em 8 mil e a gente aqui tem um patamar elevado. Hoje mesmo votei aqui colegas que reduziram, tem uma delas, tem sustentação, posso mencionar, até desembargador Emanuel, reduziu de 8 para 2, evidentemente que conforme a especialidade dos autos. Eu aqui estou simplesmente dando parcial provimento, minorando a condenação, indenização de danos morais, de 8 para 3 mil. Mas estou, inclusive, mantendo, indeferindo a compensação que o banco buscava, que o juiz indeferiu, que era um valor aproximado de 10 mil. Certo? Afastando. Então, apenas isso. 8 danos morais, de 8 para 3 mil, só. O resto está mantido na sentença. Doutor André, com essas considerações do eminente relator, Vossa Excelência ainda assim deseja fazer a sua sustentação oral? Excelência, eu desejo. Pois fique à vontade. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, lhe concedo o prazo de até 15 minutos para realizar a sua sustentação oral. Pois não. Saúdo a todos, eu faço em nome do excelentíssimo desembargador presidente, o doutor José Ricardo Vidal Patrocínio. Não deixo de estender aqui meus cumprimentos, em especial ao relator, excelentíssimo senhor desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes. Cumprimento também o ilustre representante do Ministério Público, Defensoria Pública, colegas advogados e serventuários da Justiça. Quero iniciar essa sustentação oral justificando o motivo de, mesmo diante do parcial provimento, insistir na sustentação oral. Excelências, esta é uma situação bem atípica. Embora se trate de contrato de empréstimo consignado e que todos os dias esse tipo de situação lotem os escritórios de advocacia, esse caso em especial me chamou bastante atenção pela atipicidade da conduta do banco envolvido. E quando eu digo o banco envolvido, eu falo do Banco Santander, porque houve a incorporação deste no Banco Olé consignado, certo? Então, assim, o que aconteceu? Esse processo, ele se arrasta desde o ano de 2019. E ele já foi motivo de apreciação desta Câmara quando determinou a anulação de uma sentença de primeiro grau, reconhecendo o cerceamento de defesa
e a necessidade de uma perícia grafotécnica. Pois bem, essa perícia ela foi realizada e ela foi contundente em manifestar que a assinatura constante no contrato e na declaração de comprovante de residência, documentos estes apresentados pelo banco, não saíram de próprio punho da senhora Maria Félix, aqui apelada. Isso é importante porque, quando o Banco Santander apelou, ele o fez sobre 3 patamares, 3 teses. Primeiro, ele ignorou a perícia, dizendo que o contrato era lícito, e se lícito fosse, não existiria o dano material, nem a restituição em dobro, nem a má-fé, que os danos morais geraram apenas mero aborrecimento e deveriam ser minorados ao patamar de R$1.000, e vossas excelências entenderam por elevá-lo, né, minorá-lo ao patamar de 3.000. Eu entendo que é um entendimento pacificado dessa Câmara, mas a situação em si deste processo é que requer o meu pedido e sustenta esta sustentação oral. Pois bem, o banco, em ocasião de audiência de instrução, ainda em juízo de piso, ele foi questionado e o magistrado solicitou que o banco apresentasse 3 documentos. Quais foram? Imagens de câmeras de segurança da pessoa que retirou o valor, que foi um valor vultuoso, mais de R$10.000, feito de forma atípica através de ordem de pagamento para saque na boca do caixa. O banco não apresentou essas imagens. O magistrado solicitou o documento contendo a assinatura de quem fez o saque. O banco não apresentou. E o magistrado ainda questionou o porquê do valor do empréstimo ser disponibilizado através de ordem de pagamento para saque na própria agência, se a aposentada tinha conta corrente, e é típico dessas transações de empréstimo consignado que o valor seja creditado na conta do aposentado. O banco nada apresentou com relação a isso. Permaneceu ignorando a perícia técnica e exigindo, solicitando, né, que, se reconhecido fosse o dano, ele fosse minorado, ou a responsabilidade fosse colocada em prol de terceiro, ignorando também a súmula 479 do STJ, e aqui eu peço licença para repetir uma frase de Vossa Excelência, o relator, em um processo anterior julgado nessa sessão, em que ele diz que o banco falhou no dever de segurança. E foi exatamente o que aconteceu. A declaração de residência foi produzida pela própria instituição. Sabe-se que até para abrir uma conta corrente, hoje se pede um comprovante de uma concessionária, um documento que comprove a residência. Essa senhora, ela reside no município de Itaiçaba, uma cidade interiorana do estado, cujo deslocamento mais longe que esta percorreu foi no município vizinho, distante cerca de 15 minutos. Ela nunca esteve na capital do estado do Ceará. Ela não conhece Fortaleza, nem sequer para exercer uma simples consulta. E essa transação, segundo o banco, foi efetivada numa agência na cidade de Fortaleza. Então, é uma situação estranha. Eu tenho acompanhado os acórdãos dessa Câmara, sei que o patamar adotado é nesse aporte de R$3.000, mas eu entendo que, nesse caso específico, nessa forma de atuação do banco, o valor arbitrado pelo juízo de piso é proporcional e razoável, e tem um caráter pedagógico, porque nós estamos aqui diante de uma nova forma de fraude. A perícia técnica foi totalmente ignorada. A má-fé do banco, ao nosso ver, resta comprovado. Ele apelou com o intuito de postergar essa ação
ela se estende desde 2019. Quando esse empréstimo fraudulento foi executado, impediu a aposentada sequer que fizesse um empréstimo que realmente necessitava, porque a sua margem consignada estava comprometida por um empréstimo que esta sempre alegou desconhecer e não ter feito. Então, assim, excelências, é de uma forma bem rápida, bem objetiva, o que a gente se quer é que a sentença de piso fosse mantida na sua integralidade, que o dano moral fosse mantido no valor arbitrário de R$8.000, embora não seja a prática dessa Câmara. Por quê? Porque nós estamos falando aqui que um polo encontra-se uma instituição financeira que tem o dever de agir com ética, com eficiência, com segurança, e de lado outro, uma aposentada que recebe um benefício de um salário mínimo e que tem que manter a sua subsistência e da sua família com este valor. Que ainda teve do seu benefício tirada a prestação de R$295 por um empréstimo que não fez. O banco, até o momento, não conseguiu demonstrar para onde foi esse valor e ainda teve, como um de seus pedidos na apelação, a compensação, que a aposentada fizesse a compensação. E vou além. O documento que tem nos autos é o comprovante de ordem de pagamento. E na apelação, o banco afirma que foi comprovado que o dinheiro foi creditado na conta da aposentada. Isso não ocorreu. Isso é uma mentira. O banco não conseguiu comprovar o destino desse dinheiro. Então, assim, esse valor sendo minorado para R$3.000, de certa forma, se entende que, a aposentada, a apelada, está sendo, mais uma vez, prejudicada, e o banco sai, de certa forma, vencedor, porque tem o seu pedido atendido, no sentido da minoração, um valor de R$3.000 para a instituição financeira, no caráter da proporcionalidade, da razoabilidade, ao nosso ver, não fere esse tipo de atuação, esse tipo de prática, não inibe esse tipo de prática. Por outro lado, os R$8.000 é um valor considerado diante da situação e não causa enriquecimento ilícito para a aposentada, mas minimiza o sofrimento que vem se postergando ao longo dos anos. Então, este é o pedido, a insistência em fazer o seu, porque não é um fato comum, pelo menos não no meu escritório. Diariamente, em notícias e no dia a dia, a gente se depara com várias fraudes bancárias, aí a falsa central telefônica e tantas outras, mas esse tipo de fraude ocasionado dentro de uma agência, num local em que a aposentada nunca esteve, é um fato novo e que merece ser coibido, para que não se torne uma prática. Então, nesses termos, peço e espero deferimento e agradeço a atenção dispensada. A Câmara também agradece a sustentação oral da doutora Andréia Brígido e eu concedo a palavra ao relator desembargador Abelardo Benevides para proferir o seu voto. Obrigado, presidente. Cumprimentos a todos, inclusive a eminente advogada. E, objetivamente, tudo que a doutora afirmou aí tem no meu voto, só tem uma coisa diferente, é a restituição do dano, a diminuição com base nos precedentes da Câmara, que eu adoto desde que cheguei, porque era o entendimento da Câmara e eu passei a adotar essa mesma compreensão, me inserindo no princípio da colegiabilidade. O mais, a ausência de restituição do valor de 10 mil, o banco não comprovou, não requereu perícia, tudo isso no meu voto. Tudo que a doutora falou tem no meu voto. A única coisa, o único ponto divergente é esse. Acabei de votar em 2 processos do desembargador Manuel, um agora, que eu não tinha votado, fui alertado que não tinha votado, e outro que votei ontem, hoje de manhã, todos eles patamar de R$3.000. Obrigado, presidente. É nesse sentido mesmo. Parcial provimento apenas para reduzir os
danos, o valor dos danos morais de 8 para 3 mil, conforme os precedentes da Câmara, que eu transcrevo meu voto, a doutora vai ver logo mais. Desembargador Emanuel, como vota? Pois não, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, doutor Calzito, pela sustentação oral. Esse valor de R$ 3.000, eu creio também que está de bom tamanho, viu? E, agora, respeitando muito o entendimento da doutora Calzito. Como vota? Agradeço ao desembargador Albuquerque, na sequência voto eu, e eu cumprimento mais uma vez a doutora Andréa Bristo pela sustentação oral. Mas, doutora Andréa, tudo que foi alegado por Vossa Excelência em sua respeitável e judiciosa sustentação oral foram devidamente apreciadas no voto do eminente relator. O banco realmente não comprovou a licitude dessa contratação, né? O banco está sendo penalizado, né? O banco requereu uma compensação com os valores que foram depositados, o eminente relator está afastando essa possibilidade de compensação, e o único ponto em que o relator modifica a sentença recorrida é exatamente no quantum indenizatório, que nós entendemos que no valor de R$ 3.000 se encontra devidamente calibrado, além de que tudo o que foi descontado da consumidora equiparada será devidamente ressarcido, restituído, somando-se devidamente ressarcido e corrigido com juros e correção monetária e com a incidência dessa indenização por danos morais no quantum arbitrado pela relatoria. De maneira que, com essas considerações, não vejo qualquer fundamento para não seguir os precedentes traçados na jurisprudência da primeira Câmara de Direito Privado, de maneira que acompanho integralmente o voto do eminente relator. E dentro de instantes, a doutora Andréa terá acesso a toda a exaustiva fundamentação trazida pelo eminente relator, desembargador Abelardo Benevides. Desse modo, colegas, eu proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer parcialmente e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso de apelação, conforme o voto do relator, desembargador Abelardo Benevides. O julgamento é unânime e agora já encerrado. Agradeço mais uma vez a presença da doutora Andréa Bristo. Eu que agradeço e aproveito aí para desejar boas festas, já que já estamos no mês de dezembro. Igualmente, doutora Andréa, boas festas para a senhora e toda a sua família. Obrigada. Por último, colegas, temos o conflito de competência número 239 da pauta, relatoria do desembargador Abelardo Benevides Moraes. Que falta quem? Desembargador Manuel, por gentileza, o voto de Vossa Excelência no 239 da pauta é um conflito de competência. Quem é que está pendente? Não, ele vai retirar de mesa o 111. Retirou de mesa. 111. O terceiro gabinete é o desembargador José Ricardo, este que vos fala. Estou acompanhando o desembargador Abelardo.
Então, o conflito de competência número 239 da pauta, relatoria do desembargador Abelardo Benevides, o resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para negar-lhe provimento, declarando a competência do juízo da terceira vara civil da comarca de Caucaia, o suscitante. Tudo nos termos do voto do relator, desembargador Abelardo Benevides Moraes, julgamento unânime e agora encerrado. Vamos agora para os processos não votados no sistema provisório de votação. Quem é o relator? 145 da pauta, desembargador Abelardo. Relatoria do desembargador Albuquerque. Então, não está votado, então não tem. 155, desembargador Emanuel. 155 é... Acontece muito quando cai a VPN. Desembargador Manuel acompanhando 155. 158, desembargador Albuquerque. Eu botei todos eles aqui, ó. Não encontrei no momento. Mas vamos lá, 158. É um embargo de declaração. Certo. 158. Questão dos juros da lei 14.905/2024. Certo, essa alteraçãozinha que teve agora, né? Sim. Da 14.905. E tem uma 14.195 também. Acompanhe, Vossa Excelência. Acompanha a relatoria. O que mais? 158 não é esse que ele acabou de dizer? Embargo de declaração? 160? 160, desembargador Albuquerque. Está anotado aqui também. 160. PASEP. PASEP? Então, pronto. Ok. Acompanha. 173. Anotado sim, viu? 173. Eu vou com desencontro, sim. 173. Embargo de declaração. Rejeitados. Ok, também. Acompanha. Individual de sentença, coletivo, prescrição. Acompanha a relatoria. 219, desembargador Albuquerque. 219. Dois, três, dois? Não. Votaram. 219. Ação. Acompanho ao senso de pagamento das custas. Mais? De quem? Está voltando? 239. 239. Isso aqui não tem anotado, não. 239. 239 está ok, desembargador. Ok, 219. Agora 239, não é isso? Mas já está ok, já está votado. Certo. Por isso que eu não encontrei. E, por último, estava faltando o meu voto no 232 da pauta, relatoria do desembargador Albuquerque, e eu estou acompanhando. Certo. Ok? Ok. Para constar, E o 111 eu estou tirando aqui. 111 da pauta, relatoria do desembargador Albuquerque, está retirando de mesa, fica o julgamento adiado para a próxima sessão. Certo. Com isso, colegas, encerramos.
eu já conversei com o desembargador Abelardo Benevides sobre uma convocação da 6ª Câmara de Direito Privado para 2 processos submetidos a julgamento sob a técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil, e para esses julgamentos eu e o desembargador Abelardo Benevides compareceremos na próxima quarta-feira, dia 10, às 11 horas, ok, desembargador Abelardo? Gente, por favor, para me dar os números dos processos, e dar um toque para mim já me programar. E a gente acessa às 11 horas pelo modo virtual. Tá bom. Não vai ter... Okay. Mas são só os senhores. Eu e o desembargador... Na quarta-feira, convocado para sexta. E nós dispensamos Vossa Excelência porque compreendemos que o encargo eleitoral tem prioridade. Não, mas no caso, são 2. Porque parece que tem gente lá de férias, um negócio assim. Pois bem, colegas, com isso nós esgotamos a nossa pauta de hoje e, nesse momento, eu declaro julgados todos aqueles processos submetidos ao sistema provisório de votação, tanto no sistema SAG como no sistema PJE, que obtiveram a unanimidade de votos, conforme as propostas de votos dos eminentes relatores, e que não foram objeto nem de sustentação oral, e nem de destaque. Ficam todos, desde já, devidamente julgados por unanimidade, conforme as propostas de voto dos eminentes relatores. Indago se tem alguma anotação a ser feita, algum requerimento, pois, com isso, declaro encerrada a 45ª sessão ordinária da 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, às 16 horas e 27 minutos. Muito bom. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Bom final de tarde a todos. Então, boa tarde a todos.